diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Deixe venha comigo até o final deste encontro que eu vou ter com o advogado criminalista. Antes de mais nada, eu gosto sempre de fazer aquela abertura sobre a importância do advogado criminalista para o exercício da democracia brasileira. Se você não tiver um advogado criminalista durante todo um processo legal, você não vai conseguir fazer o julgamento ou o júri acontecer. Então, você precisa ter e entender e respeitar a postura e a função do advogado criminalista. Não adianta, se você se envolveu no crime, não adianta chamar um tributarista, tem que ser um criminalista. E o fato de a pessoa defender, inclusive, pessoas apontadas pela polícia, ou até mesmo depois julgadas como autoras de crime, não faz do advogado parte do crime. Não misturem o advogado com o autor, ou com o suspeito, ou com o investigado, ou quem vai ser julgado, ou com o réu. Não façam isso porque é um cruzamento errado, e as pessoas acabam pegando quase como justiçamento ao advogado criminalista. Então, eu sempre falo que eu ouço os dois lados de todas as histórias, ou terceiro, ou quarto, ou quinto, quem estiver envolvido na história, a gente sempre conversa aqui com todo mundo, para que todo mundo tenha o direito de trazer a sua versão, seus fatos e tudo mais. Eu estou com o advogado de um dos casos mais icônicos dos últimos anos, com certeza o caso que foi marcante e marcou o ano de 2025, ainda no ano de 2025, no final do ano, que é o caso da Tainara, a moça que foi brutalmente arrastada por um carro, tudo gravado. Eu digo que o vídeo, hoje em dia, ele te penaliza ainda mais sobre um crime. Ele não te dá nem o direito de imaginar algo até menos cruel do que o vídeo te mostra quando você dá o play. Esse é um caso que todo mundo acompanhou muito forte no final do ano, aconteceu em novembro de 2025. A Tainara morre véspera de Natal, o que deixa ainda tudo mais emotivo. E a motivação sempre muito vulgar, no sentido de que uma vida humana é perdida por pseudo-ciúmes. Quem vai me contar é você, senhor, agora aqui. Você é advogado Douglas, de um dos autores hoje mais horrorizados no mundo do true crime. É uma pessoa de todo mundo tem asco de imaginar chegar perto dele. Então, seja bem-vindo ao canal. Obrigado. Sinta-se à vontade aqui de trazer todos os seus pontos de vista. E eu gostaria de saber antes, como é que você entrou no caso? Como é que o caso chega até você? Eu fui consultado, né? O Douglas ainda estava na rua, um dia depois do crime. Quando ele estava em fuga, é isso? Ele já estava no hotel quando eu fui consultado. Mas então, ele estava fugindo. Foragido. Eu não estava em São Paulo, aí voltei para São Paulo e vim falando com ele. Você permaneça no hotel, que eu vou procurar a delegacia de polícia e a gente vai se entregar amanhã. Foi uma condição sine qua non que ele fosse réu confesso e que ele se apresentasse à polícia no dia seguinte. Quando foi por volta das 8 horas da noite, eu estava na Carvalho Pinto, Trabalhadores ali, chegando em São Paulo para encontrá-lo, porque aí eu falei, aí você revela onde você está, eu vou até você e a gente vai para a delegacia. Parou de responder, aí logo depois vieram as notícias, que ele tinha sido detido e tudo mais. Foi o tempo de eu chegar, me trocar, e aí começou a minha saga que eu não achei o Douglas a noite inteira. Porque eu não conseguia acompanhar a prisão do Douglas, nada. Foi uma coisa surreal, porque o inquérito inicial estava no 73DP, quem prendeu foi o Cerco Norte, aí depois disseram que ele estava no 8º DP, eu fui até o 8º DP, tinha até umas equipes de reportagem lá, eu me privei, aliás, é a primeira vez que eu estou falando, eu não fui em lugar nenhum. Fico muito lisonjeado. E sem modéstia, eu vim porque eu sei que é um true crime. É um canal que vai me ouvir, vai dar o valor, e a sua abertura já resume muito o fato de eu estar aqui, que é a valoração do advogado e a distinção da pessoa do advogado com o criminoso, que não se comunica. Infelizmente, no caso do Douglas, devido até ao aspecto
dantesco e midiático do crime, isso se perdeu. Eu sofri perto de 300 ameaças de morte. Inquérito policial, eu já distribuí mais de 20. Meus familiares foram ameaçados. Eu sou pai de gêmeos, de 2 crianças de 16 anos, um casal. Minha ex-mulher sofreu retaliação. E começaram a chegar mensagens acusando meus filhos, falando, eu quero ver quando for sua filha e tudo mais. E isso é uma coisa muito triste. E dentro da sua casa também teve retaliação? Também. Seus filhos também não queriam? Eu digo, não contra eles, mas dentro da sua casa mesmo, dentro dos seus próximos. Sim. Irem contra o fato de você representar o Douglas. Assim, foram várias mensagens de amigos, tá? Falando, pô, como que você tem coragem? Pô, o que é isso? Que palhaçada. Me xingando, me ofendendo mesmo. As pessoas chegaram no nível de ofensa. De ofensa. Teve uma pessoa, por exemplo, eu vim agora de manhã para dar uma esfriada na cabeça, vendo o Alberto Toron falar no café que ele fez com o Alexandre, uma frase muito bonita, que ele fala que não pode ser confundido o advogado de defesa, exatamente pela sua abertura. Sem ele, não se tem a figura do júri, não se tem o processo penal. E uma hora o autor é solto, porque tem, como é aquela coisa de prazo e tudo mais. Tal. E assim, e você vai anular um processo, se você não tiver. Então, você tem que separar as coisas. E o advogado, esse eu falo que é o caso da minha vida, é o caso mais emblemático, mais... eu tenho 26 anos de carreira, há 30 eu advogo. A minha primeira atuação no direito penal foi no 3º ano da faculdade, que eu consegui um habeas corpus. Mas esse é o caso da minha vida, não é inegável. E é o caso da minha vida pelo desafio do caso. Por que você pegou esse caso, então? Porque quando você pega... Pelo desafio do caso. Desculpa, não estou questionando... Sim, perfeito. É que me veio essa curiosidade. Quando você é chamado pelo... É o Douglas que entra em contato com você? É a família do Douglas? Douglas e familiares. Porque eles chegaram até você. O caso já era notório. Então, quando você é chamado pelo Douglas... Ele estava ainda explodindo, né? A mídia social já estava uma loucura. Mas como eu estava fora de São Paulo, na estrada, eu não tinha a dimensão do caso. Eu não tinha ouvido ainda falar da Tainara dessa maneira. Você tinha visto os vídeos? Não tinha visto os vídeos. Aí, quando eu comecei a falar com ele que ele foi preso, aí que eu fui... Porque eu estava na estrada, dirigindo. Fui chegar no escritório, me trocar... saber o que estava acontecendo. Ele estava uma hora num lugar, outra hora no outro lugar. Ninguém dava informação, delegado nenhum me recebeu. Foi uma aberração aquilo para mim. Então, eu, sinceramente, te digo que eu não tinha noção da dimensão. Entendi. Mas, se eu tivesse, também teria pego. Por quê? Porque uma vez eu fiz essa pergunta para uma advogada que pegou o caso, um dos mais terríveis, da mãe narcisista que matou os 2 filhos, ficou com eles 10 dias. Nossa. Lá no Paraná, se não me engano, ou Santa Catarina. E ela, foi muito bonito que ela falou, ela é uma defensora pública, ela falou assim, porque se eu não exercer essa função, ela nunca vai ter júri e as vítimas nunca terão, poderão descansar. Ela falou, eu aceitei mesmo sabendo que todo mundo vai me odiar, para ela ter até o legítimo direito... O devido processo legal e os direitos dela, porque até assassinos têm direitos e que eles sejam respeitados. Eu entendi, achei... Foi ela, inclusive, a Andréia, se não me engano é o nome da advogada, que mudou muito a minha própria autovisão sobre esse universo todo. Quando você pegaria, mesmo se soubesse... Porque pegaria, não fico... Porque eu entendo o seguinte, horror, primeiro assim, eu acho que o princípio básico do direito penal é da presunção de inocência e do devido processo legal. Sim. O contraditório, todo mundo tem. Se ele tiver que pegar 100 anos, que sejam 100 anos. Se forem 99, serão 99, e não 103, Entendi. E não 150. Mas não porque eu estou favorecendo o réu, porque é o que determina a lei. E eu sou um legalista por natureza. Eu sou apaixonado pelo direito penal. Desde que eu me conheço advogado e estudante de direito. Entendi, tá. Então, assim, é uma coisa que me apaixona. A minha paixão é o direito penal. Uma pergunta, já que você já conhece o Douglas, quem é o Douglas? Qual é a história dele? A biografia dele ela é muito complexa de chegar na história. É um homem de 25 anos, é isso? É.
E eu sei que ele tinha acabado de ser solto por uma posse de ilegal de arma. Me conta quem é o Douglas. Então, assim, o meu contato com o Douglas, eu tive com o Douglas 3 vezes. Na audiência de custódia, que foi a primeira vez, que foi uma situação que eu confesso para você de tensão máxima. Apareceram 10 advogados do Douglas lá. É um mercado de peixe, desculpa, mas é um mercado de peixe. Isso acontece, muitos advogados me contam isso. Entendeu? E assim, eu tentando falar com o Douglas e nego tentando entender. Ele sangrando no piso do fórum. Que é aquele vídeo que a gente tem? Não, foi fora da sala ainda, fora da sala. Mais de 10 policiais em volta de mim, que é completamente atípico isso. Aí eu conversei 5 minutos com ele. Falei, o que aconteceu? Porque ele estava visivelmente machucado. Falei, apanhei demais. Aí contou. Eu falei, o que você quer fazer? Ele falou, eu vou contar. Eu falei, então tá bom. E entramos para a audiência. Uma coisa que eu quero declinar daquela audiência, que sim, foi uma audiência bem difícil. Embora seja uma audiência só de custódia, não tinha nem o que... Eu nem requeria a liberdade dele em momento nenhum. O que eu pedi, e por amor até à sociedade, é um ser humano que está sangrando. Cometeu um crime dantesco? Sim. Mas ele está sangrando na sala de audiência. E a promotora aponta isso durante... Ela vira e fala assim, ele está sangrando. Então, assim, ou a gente retrocede a talião, e vamos começar todo mundo na praça pública a fazer justiça com as próprias mãos, ou a gente segue o que está escrito. Então, você fala, e eu mesmo falo muito aqui, é do direito, é legítimo. Por exemplo, quando nós da sociedade vemos ele sangrando, mas a gente viu o vídeo da Tainara, a gente não vai, desculpa, mas a gente não vai ter pena. Mas a justiça não pode ter essa possibilidade... É que não se trata da pena, da dó. E o meu pedido não é sentido de dó. Eu entendi. Você está correto no seguinte sentido, que eu quero dizer o seguinte... Eu posso olhar, não eu, mas qualquer pessoa pode olhar e falar assim, dane-se. O que ele fez com essa menina, dane-se, isso é pouco para ele. A sociedade, aqui as pessoas podem ter esse ódio. Sim. A justiça não. Não. Ela não pode, ela tem que ter o gelo da frieza, lei, o gelo até da humanidade. Da humanidade, porque senão se perde. Entendi. Você começa a voltar à caça às bruxas, entendeu? Que é um tema que vem me remetendo muito com os acontecimentos que tem tido hoje em dia. Entendeu? Parece que voltamos à caça às bruxas. É mulher, tem um cabelo assim, vamos embora. Entendeu? Então, é perigoso. Que nem eu escutei demais. Não, a polícia devia ter matado, a polícia tem isso. E aí a gente que tem uma frieza maior, um conhecimento um pouco maior, de não retalhar esse sentimento, mas de tentar orientar no sentido assim, o empoderamento dessas coisas. A polícia tem que matar mesmo, a polícia tem que fazer isso, ele tem que morrer na cadeia. Cuidado que você pode ser uma das vítimas. Exatamente. Desse empoderamento que você dá para quem não tem o poder da justiça. E o Toron mesmo fala, eu ia complementar, acabei me perdendo, que ele fala, sentar ao banco dos réus é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Ali, eu sempre disse, Beto, que a linha que divide a gente de um criminoso é muito tênue, é muito fina. Hoje eu saio daqui... a gente junto vai tomar uma cerveja, um negócio, você sai dirigindo, atropela uma mulher grávida, acabou, Beto Ribeiro acabou. Sim. Então, assim, e aí quem vai defender o Beto Ribeiro? É que assim, eu sofri, por exemplo, uma retaliação num bar outro dia, que a mulher falou, você está de conluio com ele, você está correndo junto com ele, esse cara não tem que ter defesa. Quando é crime assim, qualquer crime, o cara não tinha que ter defesa. Eu falei, então faz o seguinte... Mudar a lei. Vai no cartório, segunda-feira, faz uma declaração pública, que se acontecer com seu filho, com seu pai, com seu irmão... Você não quer um advogado. Você não quer um advogado. Não, outra coisa, mude a lei. Se vai ser mudada, eu não sei, mas... Tudo bem, aí eu vou seguir a nova lei. A lei é assim. Mas a lei é assim, não adianta. As pessoas querem... o justiçamento. Mas então, Douglas, você encontra com ele pela primeira vez nessa audiência de instrução, que ele estava sangrando em função da prisão dele. Perfeito. O que ele fala desse momento? Ele diz o quê? Porque a polícia traz eu não vou deixar aqui, não vou trazer quem acredita. A polícia diz que ele tentou pegar a arma do policial e ele entrou em confronto físico e o policial acabou batendo. Ele nega veementemente. E existem laudos no processo que vão a favor da tese dele. Por exemplo, tem um afundamento no colchão que indica que alguém... Foi feita perícia no local? Foi feita uma perícia no local. Eu vou ser bem sincero. O local do hotel dele, lá onde ele está escondido. Que é uma coisa que a gente podia até debater depois do que está acontecendo com as perícias no Brasil, né? Porque, assim,
Eu não consigo mais entender. De verdade. Não sei o que está acontecendo. Tenho amigas peritas, entendeu? Mas, assim, o caso dessa policial, por exemplo... Da Gisele. É. Não. Precisaram exumar um corpo que estava pronto e que já tinha passado pela ML. Isso daí vai virar até uma live. Tem laudos, por exemplo, do Douglas, que o perito aponta. Apresenta um curativo. Apresenta um curativo? É, Como assim? porque ele teve uma perfuração do tiro e ele põe no laudo só isso. Ele levou um tiro, né? Levou um tiro. Apresenta um curativo. Só isso o laudo. Então, assim, meu Deus, cara, levanta o curativo. Um curativo que mostra uma perfuração. Entendi. Não foi feito residográfico, o esfumaçamento, a tatuagem de um tiro a queima-roupa, um tiro à distância já não deixa. E foi queima-roupa? Segundo o Douglas, sim. Ele narra que ele estava dormindo. Tá, me conta o que ele conta. Ele estava dormindo, abriram a porta, ele se assustou, a pessoa atirou, subiu em cima dele, segurou ele, atirou e prenderam ele. E aí ele apanhou. Entendo, A versão dele. Tá. Mas sabe o que mais me surpreende nessa versão dele? Que ele estava conseguindo dormir. Depois de tudo que ele fez, mostra uma frieza que confirma o monstro que estava à direção. Aqui fica só um comentário. Aí ele se encontra com ele na audiência de instrução, ele te conta isso. O mérito é... Foram E a 2 audiência de segundos. instrução é exatamente para saber se Oi? foi a audiência de custódia é exatamente para saber se a prisão foi feita dentro Da legalidade ou não. Tanto é que eles são os juízes das garantias constitucionais. Ali você não entra no mérito do crime. Você Não entra para saber. tem. E se tem alguma nulidade na prisão... com a doutora Solange Pereira. Tá vendo? E aí, assim... Você pode arguir a liberdade em função cima de alguma nulidade. E ali tem vários. Né? Assim, visivelmente tiveram vários. E ele não foi solto por quê? Eu não requeria a soltura dele. Você não pediu? Não pedi a soltura dele. Em Olha, momento você sabe nenhum que saiu em muitos do lugares processo. que você teria pedido a Não, soltura. em nenhum. Eu pedi o sigilo dos autos, que não foi dado em primeiro lugar, depois o juiz concedeu. Por que sigilo? De um processo que ele é tão visível pelos vídeos. A vítima o não sigilo merece? a vítima merece. E nós vamos chegar nesse ponto. Naquele momento, eu entendi que a mídia tinha se inflado de uma maneira que não seria salutar para o processo, não é para o Douglas, para o processo, para o bom andamento processual. Tanto é que você vê uma curiosidade, o processo nasce como homicídio, ninguém fala em feminicídio. Somente depois, eu estou fazendo... Era tentativa de feminicídio, doutor, não era? Não, ele nasce como homicídio, e aí você vem fazendo um paralelo, imprensa, processo, quando começa a explodir, no dia seguinte, ou no outro, que ele vira feminicídio. Aí aparece a Mas não palavra. era o fato, inclusive, de ela ser mulher e tudo mais, já não bateria no feminicídio? Na tentativa de feminicídio? Não. Não, porque não foi em razão da condição de mulher dela, né? Mas essa daí a gente já sabia que... Sim, mas essa sim, a princípio você tem que apurar. Se era um atropelamento... Um atropelamento, uma vingança, Tá. um assalto, mas não derivado de uma condição de mulher. Só o Douglas, só Que eu queria... respeito muito, diga-se A gente passagem. vai entrar no crime, mas eu queria conhecer um pouquinho mais do Douglas. O que ele fazia? Ele era auxiliar de marketing, ele tinha uma renda financeira média, entendeu? Ele trabalhava numa empresa? Trabalhava numa empresa, entendeu? Tem família, eu conheci os pais dele, são 2 pessoas de idade, bem doentes. Ele é de São Paulo? Não, eles são do Ceará. Ele é do Ceará. Aqui em São Paulo, ele mora sozinho? Tem irmãos? Tem o quê? Ele tem irmãos, tem cunhada, tem família. O irmão dele foi pai agora há pouco tempo. Assim, aparentemente, uma pessoa normal. Mais ou menos, porque ele tinha sido preso por porte ilegal de arma. Então, eu não sabia desse negócio. As coisas foram dinâmicas no nível assim. Conhecendo junto com o senhor. Então, assim, e você vai tropicando, né? Sim. E de repente me aparece um porte ilegal de arma e aí você tem a imprensa falando e você já não sabe mais. Cara, é verdade isso? E não com é? o vídeo da audiência de soltura dele, né? Ele não tinha te contado isso? Não deu tempo. Não deu tempo. Tanto é que, assim, acabou a audiência de custódia, para a gente não se perder, o juiz das garantias determina algumas coisas. E ele determinou instauração de processo na corregedoria para apurar as questões. As questões da prisão dele. Da prisão dele. O imediato tratamento médico foi um requerimento do MP, não foi nem meu. Entendeu? Tem que ser, gente, também. E assim... Até porque, assim... E mais algumas coisas, mas vivo, ele né? saiu de lá e foi levado à revelia da justiça de novo para dar depoimento, sem eu saber, sem eu estar presente.
Aí deu um novo depoimento, que é uma gravação que tem ele com a porta da viatura aberta, ele todo arrebentado ainda, todo sangrando, e falando, quer dizer, assim, não tinha necessidade daquilo, ele já estava preso, entendeu? Você pode ouvir ele meia hora depois, uma hora depois. Ele me contou, inclusive, que furou o pneu da viatura no meio do caminho. O GPS, eu pedi o GPS da viatura, porque eu rodei a noite inteira e não achei o Douglas em lugar nenhum. Você não pode fazer um crime para combater um crime, vamos dizer assim. Você não A barbárie não justifica a barbárie. Você não pode ser tão bárbaro quanto o bárbaro. Exatamente. Eu concordo. Perfeito. Até por isso que, assim, de novo eu falo, a sociedade pode estar irritada, brava, Indignada, querendo sangue. gritando. Agora, a polícia e a justiça precisam ter a frieza da polícia e da justiça dentro da lei e dentro, até nesse caso, dos direitos humanos, algo que ele não teve com a vítima, mas que ele tem, todo mundo tem direito ao direito humano. Mas daí, e esse porte legal de arma? O que aconteceu? Que você levantou? Não é um processo que eu entrei agora, tá? Porque o outro advogado pediu. Você pegou esse também? Peguei esse também, até para eu não ficar mais vendido, entendeu? Claro. O que eu entendi daquele processo é o seguinte, ele trabalhava num bingo e as pessoas andavam armadas por uma questão de segurança. Não era uma arma de ostentação, não era uma arma de coisa. Essa é a versão que me foi passada. Mas ele não era auxiliar de marketing? Não, depois ele virou auxiliar de marketing. O crime do porte de armas já tem, salvo o melhor juízo, uns 2 ou 3 anos. É que demorou um tempo para ser julgado e Mas tudo ele mais. estava preso... Até aí foi feito um ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, onde a pessoa é obrigada a confessar. Obrigado entre termos, você não precisa, mas você falou, ou você confessa e paga aí X moedas e vai embora, ou você vai ser preso. Então, você está me dizendo o seguinte, que esse crime da porte... Como é que ele foi pego? Não sei, não lembro, cara. De verdade eu não lembro. Eu sempre pergunto como é que ele acha uma arma. Se eu quiser quero comprar uma arma, eu não sei nem por onde caminhar. Eu acho que sempre você precisa ir muito para o universo do crime para você conseguir ter uma arma legal. Como é que ele consegue uma arma legal? Eu não sei como ele conseguiu essa arma ilegal, mas assim, eu posso responder a sua pergunta pela experiência de vida que eu tenho. Em algumas comunidades, isso é... Ele mora numa comunidade de São Paulo? Ele frequenta os bailes funks de uma comunidade de São Paulo. Então, assim, o fluxo disso é muito simples, muito fácil. Entendi. Existe até um aluguel. Aluguel de arma? É. Mentira. Sério, isso é público e notório. Eu sabia. Você podia até alugar arma. Você aluga arma. Meu Deus do céu. Ok. Infelizmente, o crime organizado deixou de ser organizado e virou corporativismo já. Já virou uma coisa nível... um nível assim. Eu vi uma reportagem essa semana que... Estão nos fundos da REAG ligados ao Banco Master, imagina. Então, assim, 200 e tantos países que têm intervenção do crime organizado no Brasil. O crime organizado está na política, o crime organizado está em todos os lugares. Ele já está sendo dono do mundo daqui a pouco. E a gente não pode esquecer, salvo geral, um monte de coisa que aconteceu aqui em São Paulo que mostrou uma força assustadora. Entendi. Assustador. Para mim, como cidadão e como advogado, é assustador. Concordo 100%. Então, em 2023, ele é preso por esse porte legal de... É preso não, acham? Ele chegou a ser preso já? Foi preso, ele pagou a fiança. Aí foi julgado. Aí fez um acordo de não persecução penal, não é um julgamento. Mas ele ficou 6 meses preso, não ficou? Não, ele foi solto? Não. Porque a informação que eu tinha, então me corrija, por favor, que a informação que eu tinha é que ele estava preso e ele tinha sido solto em setembro de 2025. Não. Que até a juíza pergunta, eu vou te pedir entendeu? desculpa, assim, porque saiu essa nomeação esses dias, então não fiz análise completa desse caso. Mas o que eu entendo é o seguinte, ele foi preso em flagrante... Lá em 23. Pagou uma fiança e respondeu o processo em liberdade. Foi proposto um acordo de não persecução penal, que é um tipo de acordo novo. Antigamente só existiu da 9.099, que era a transação penal, que eu acho muito eficiente. Ela deu uma caída, uma época que banalizaram com a coisa da cesta básica, aí virou aquela coisa, eu posso fazer o que eu quiser, que eu pago uma cesta básica e vou embora. Não é bem assim, mas criou-se esse mito social aí dessa coisa. E ele respondeu o processo em liberdade, fez o acordo de não persecução penal e estava pagando a pena ainda, entre aspas, do acordo de não persecução. Solto. Daí que ele vai ser auxiliar de marketing. Aí ele vira auxiliar de marketing, arruma um emprego, eu não sei te precisar quanto tempo, mas ele um ano e pouco. Eu entendi errado que ele tinha sido solto em setembro de 2025. Eu não sei. Aquele vídeo que aparece, que a juíza até pergunta, Douglas, você entendeu, blá, 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 blá. Ele fala que sim, daí ela dá a segunda chance para ele, tanto que eu mesmo fiz um caso comentado, falei,
Bom, se ela não tivesse dado segunda chance, a Tainara estaria viva. Mas ele teria o mesmo conto, porque ele já está. Aí, como que ele conhece a Tainara? Então, esse é o ponto principal do caso. Eu tenho, como eu te disse, alguma experiência. E olhando para ele, como eu estou olhando para você, eu falei, qual é a sua relação com essa mulher? Ele falou, não, eu nunca vi essa mulher, eu nunca tive nada com essa mulher. Eu falei, então, Douglas, eu quero deixar uma coisa muito clara para você. É passível, e sempre acontece, do quê? O cliente mente para o advogado na intenção do advogado mentir para o promotor e enganar o juiz. Como se fosse tão simples assim, uma matemática, né? E eu sempre rebato dizendo assim... E todo mundo vai acreditando na mentira e... eu vou enganar o Beto, vou querer fazer um podcast melhor que o seu. Pô, o juiz faz isso o dia inteiro. O que eu inventar inventar de história, o juiz já escutou. Então não tem isso. Mas ele é enfático, ele é firme. Ele é assim, não conheço essa menina, nunca tive nada com essa menina. E aí a gente vai, com certeza, debater mais isso, mas é o seguinte, não existe nenhuma prova dessa relação. Nenhuma. A própria família da Tainara fala que nunca tinha ouvido falar do Douglas. Eles nunca negaram esse fato. Mas, naquele dia específico, tem pessoas que falam que ele brigou com a Tainara. Você vai me corrigir tudo, vai me trazer a sua versão. Que ele teria brigado no baile ali, da região ali onde eles estavam, que ela estava com esse amigo, que inclusive aparece no vídeo, que ele também, ele também vai responder por tentativa de homicídio. E que, inclusive, o amigo do Douglas se torna a maior testemunha de que o Douglas queria atropelar a Tainara, porque o amigo do Douglas está dentro do carro que fala isso. Então, me conta então aquele dia o que aconteceu e por que ele joga o carro em cima daquelas pessoas. Eu só vou te contraditar num sentido básico. Sim. Tudo que eu falar aqui é com base no que está no processo. Entendi, tá bom. É o que existe de oficial nos autos. Ok. Então, vamos lá. Como pode ser em função de um relacionamento com a Tainara, se o próprio Lucas, que passou a noite com ela, ele relata que em momento nenhum da noite ela citou o nome do Douglas. Está nos autos. Lucas é o rapaz que foi atropelado junto com ela. Ele disse sim que houve uma briga. Tá. Os outros depoimentos, eu vou chegar no menino que está com ele, são aquela coisa, eu ouvi dizer, eu soube, o cara me falou, mas assim, não, eu vi o Douglas com a Tainara. E aí eu te trago um questionamento que para você, dono de um canal desse, vai me responder. Como eu mantenho uma relação com uma pessoa hoje, em 2025, 2026, sem deixar nenhum rastro de metadado? Nenhum. Eu ia perguntar isso, o celular dele, o celular da Tainara, os celulares foram Então, periciados? o cenário da Tainara, para minha surpresa, quando o advogado esteve aqui, O Dr. Fábio. Dr. Fábio, ele mesmo disse para você que ele segurou o celular e não entregou. Não foi periciado. E o do Douglas, foi? O do Douglas está, mas eu não consegui ser habilitado até hoje no processo. Mentira. Juro. Mas até às vezes entendo o assistente de acusação, porque agora advogado de defesa tem que ser habilitado desde o início. Ontem eu pedi para fazer um balcão virtual, a gente foi hostilizado assim no nível... Não, você tem que esperar. A hora que sair um despacho judicial, nós vamos ver o que vai fazer. Mas foi periciado e tem laudo já do celular do foi Douglas? pedido uma cautelar, deve ter laudo, eu só não tive acesso aos autos. Mas assim, ele disponibilizou o celular, a gente disponibilizou rede social dele, tudo. Porque assim, o depoimento do Douglas, a narrativa do Douglas, pode revirar minha vida inteira. Não tem um telefonema. Não tem um opa, e aí, vambora, nada. Eles não se seguiam no Instagram, nada? Nada, não. É pior, não tem nada, nenhum metadado, nenhum registro, não existe nada. Então, a gente cai aonde? Eu não posso, eu vou te pedir perdão, tem muitas coisas que eu não vou poder falar aqui, porque senão eu estou adiantando toda a minha defesa. Sigilo, inclusive, que e eu estou adiantando a minha defesa. Tá. Então, assim, cai no ponto do quê? Do cara que estava com ele, que era amigo dele. Como assim? O único depoimento onde a pessoa diz, eu sei que eles tinham uma relação... É o amigo dele, que é uma grande testemunha. Que é um depoimento também que, assim, é contraditado pelo Lucas, porque, assim, ele diz que ele teve uma crise de ciúme, foi para cima do bar e tudo mais.
Mas se o Douglas, que estava com ela, disse que em momento nenhum citaram o seu nome do... Não, o Lucas que estava com ela. Perdão, o Lucas disse. Em momento nenhum foi citado o nome do Douglas. Então já contradiz esse Então, o que depoimento aconteceu do ali? amigo. Ele teve essa briga no bar? Que ele A briga teve sim, e por existiu. quê? O que o Douglas explica? Ele disse que foi uma briga. Por quê? Eu Não, uma briga que começou com o Cauã, segundo o Douglas. Quem é Cauã? Porque Desculpa, que é o amigo dele. que estava com ele no carro. E ele tomou uma garrafada. Estavam todos completamente embriagados. Entendeu? E aí é um depoimento simplório que eles pegaram o carro e aconteceu o que aconteceu. Não, mas, doutor, aquilo lá, ele joga o carro, ele procura a Tainara e o Então, eu pedi... o Lucas. Pelo menos é o vídeo que a gente vê. Aí vamos, de novo, deixar muito claro, até porque a repercussão dessa entrevista aqui vai ser gigantesca para mim como pessoa. Acredito. Não estou defendendo o Douglas, estou defendendo o processo. Entendi. Cadê a câmera anterior? Cadê as filmagens anteriores? A promotoria ofereceu a denúncia uma vez e ofereceu agora o aditamento da denúncia. Na primeira vez que a promotoria ofereceu a denúncia, ela fez 9 pedidos, o que me causou muita estranheza, porque geralmente se pedem as perícias para depois se oferecer uma perícia, uma denúncia robusta, uma denúncia que assim, dificulta o advogado, né? Porque você fala, putz, e agora? Né? Tá perfeita, tá bem colocada, tá bem dita, tá bem escrita. Não, ele ofereceu a denúncia e pediu 9 itens. Dos 9, o único que foi respondido até hoje é a folha de antecedentes do Douglas. Que tinha alguma coisa? Tinha o porte de arma. Só aquele? Só aquele. Tá. Não tem um croquis do local. Do local onde foi o carro? Qual o percurso do carro, onde que ele estava, onde que foi o início do atropelamento, porque a cena só pega os dois sendo atirados pelo carro. Mas cadê o resto? Cadê o croquis do local para a gente saber qual o percurso que ele fez? Para até se provar a culpa do Douglas. Ué, ó, tá vendo? Ele deu 3, 4 voltas no quarteirão para poder atingir, se esse era o dolo dele. Não tem um croquis do local. Não se tem perícias médicas, não se tem as gravações. O que o Douglas fala? Por que ele atropela os dois? Ele fala que virou esquina e que ele queria pegar o Lucas. E por que ele queria pegar o Lucas? Por causa dessa desavença, segundo ele, foi o Lucas que deu a garrafada nele, sem se conhecerem. Essa é a versão do Douglas. O Douglas é uma pessoa, então, bem nervosa, né? Porque ele pegar o carro e jogar em cima de uma pessoa por causa de uma briga acho de que bar, assim, isso só, é difícil. Só ter brigado no bar já mostra uma pessoa nervosinha, mas assim... Então, assim, é difícil responder esse tipo de coisa para você. O Lucas fala, dentro do processo, o que o Lucas conta da briga do bar? Só conta que houve uma briga, o depoimento é super curto, super Não fala sucinto. por quê? Não, ele só fala que depois do atropelamento, ele ficou caído no chão e não conseguiu correr atrás do carro. Até porque, para lembrar, todo mundo fala ainda não foram feitas as audiências de instrução, né? Não. Isso tudo são depoimentos dados ainda no âmbito do inquérito. Em sede policial. Ainda teremos as audiências de instrução. Sim, serão ouvidas mais as pessoas, tudo mais. Que daí talvez a gente tenha mais essa coisa mais destrinchada para saber de onde vem esse estopim todo. Aí, qual foi o jump que então o Douglas falou que ele nem tinha visto, ele atropelou os dois sem querer. Não, ele não fala que foi sem querer. Não, ele vê o Lucas e joga o carro. Em cima. Foi esse o depoimento que ele deu para todo mundo, em todo que lugar. E aí ele atropela, não consegue pegar o Lucas, pega a Tainara. Não, ele pega o Lucas. Mas o Lucas não fica grudado no carro, quer dizer, ele atropela os dois. Ele atropela os dois. Existem versões, entendeu, que dizem que o Lucas até empurrou a Tainara. Aí eu não consigo te dizer. Sei, né? No vídeo não dá para ver isso. Mas várias e várias pessoas gravaram vídeos sobre isso. Entendeu? Sobre isso. Não, mas não num às vezes ato, também num ato de tentar jogar ela para o outro lado. Não estou nem dizendo. Jogar ela no atropelamento. Jogou ela. Um ato de autodefesa, jogar ela um reflexo. É uma coisa. Ou até de tentar salvar. Ou até de jogar ela para fora. Assim, de tirar fora. Tanto porque é que ele estava mais para a parede. O distanciamento naquela imagem é grande. Quem está mais para a parede, ele ou ela? Ela está na parede. Ela está. Ela está do lado da calçada e ele então do lado da rua. Ele joga ela meio para... Se fosse isso, se isso aconteceu... Esse vídeo gerou para mim um caos. Porque assim, as pessoas diziam que era o Douglas que estava com ela. Que eles estavam discutindo. E aí ela falou não para ele. E aí ele foi, aí ele pegou o carro e foi em volta. Cima. Não, isso não aconteceu. Aí tudo bem, ele pega e ele atropela os dois. A Tainara fica enganchada no carro. E ele é avisado pelo amigo.
Ele está sabendo. Tem pessoas na rua que começam a gritar, tem pessoas que começam a buzinar. Ele anda com o carro, segundo é dado, 1 quilômetro. Deve ter alguma distância de onde foi até aquele posto de gasolina para saber. É a importância dos No croquis meio também. da Marginal Tietê. São Paulo, que é um... Tem vários vídeos de pessoas... É angustiante ver aquilo. Horrível. É terrível. Por que ele não para o carro, se ele sabia o que estava acontecendo? Ele não sabia. A versão dele, ele não sabia. Mas Beto. o amigo dele falava para ele parar Então, o carro. o amigo para dele o que carro. falou que ele era namorado. Eu te faço uma pergunta. Tem digital do amigo no freio de mão? Não tem, né? Não, entendi. Ele podia ter puxado No o freio volante. de mão. Não tem. O próprio Dr. Fábio declinou aqui que esteve no local, viu o carro que eu não vi, mas o Dr. Fábio conseguiu ver Ele o viu carro. o carro, aquele Que Golf tem um preto. som monstruoso, que não tem nem banco traseiro. A versão deles é essa, o som estava no último. Todos muito alcoolizados, muito alcoolizados. E quando se tocou, que viu o que tinha feito e viu o tamanho do estrago, fugiram, um para um lado e outro para o outro. E ele parou o carro por quê? Então, como é que ele descobre que tem alguma coisa? Aí descobriu. Aí o cara falou, ela tá presa aqui. Ele viu pelo retrovisor? Quem vê? Quem vê é o Cauã e avisa ele. Aí ele sobe no posto. Quando ele sobe no posto de gasolina que tem o declive, o corpo dela se solta. É horrível. E ela põe a mão nas partes íntimas. Isso é angustiante. Beto, eu vou fazer um comentário paralelo aqui para você. Eu tenho, como eu te disse, já vi muitas cenas de crime. Muita coisa feia. Mas tem perto de 800 fotos da Tainá no hospital. O que foi visto aqui na rua Foi nada. não é nada. Eu imaginei. Eu fiquei 2 dias sem trabalhar. Porque, embora a gente tenha uma experiência, a gente tem tudo. A gente também é pai, também é filho. Então, assim, é dantesco, cara. Naquela hora não deu vontade de largar o caso? Quando você viu as fotos? Eu não posso dizer para você que você não acaba se questionando. Eu não seria humano se eu não me questionasse. Entendeu? E a gente, por mais que a gente tente ser frio, profissional, a gente ainda é humano. Então, sim, você acaba parando. Você vê seus filhos envolvidos, as ameaças, pessoas que fizeram faculdade com você. Não, não só por isso, até porque eu digo assim, todo mundo tem direito à defesa. Nós já falamos desde o início. Mas tem pessoas, tem autores que são... A realização do mal que ele fez é tão desumano que eu imagino no seu caso, eu digo como tentando me colocar no seu lugar, que eu não vou conseguir nunca, mas o que faz se manter, porque eu falei até no caso comentado, falei, gente, vocês acham o quê? Que chegou lá e as pernas tinham sido arrancadas. Essa mulher foi arrastada, ela não devia ter pele nas costas, ela não devia ter pele em nada, ela estava nua, porque a roupa vai saindo, ela ainda se cobre com as partes íntimas, ela tinha consciência. Não é que ela estava inconsciente. Nessa hora você torce até para a pessoa estar inconsciente. Ela tinha consciência de tudo, de dor, de tudo, do que ela tinha acontecido com ela. Assim, por isso que eu te perguntei, assim, o que te faz ficar? Porque é que você acredita que no caso foi um acidente. Porque assim, eu vou ser bem simplório, porque eu sou uma pessoa simplória. O direito é a minha vida, é a minha paixão. É o que eu me dediquei a vida inteira a fazer. Então, assim, eu não posso jogar o meu sonho fora. Eu nunca quis ser delegado, nunca quis ser promotor, nunca quis ser nada. Eu queria ser um advogado. Pelo que eu estou vendo aqui, a gente conversando, você realmente acredita que não é um feminicídio? Então, eu não posso me permitir acreditar ou desacreditar. Eu tenho que me basear no que existe no processo. E vou te falar uma coisa, vou te fazer uma provocação. Pela memória da Tainara, esse processo tem que ser levado com todos os dedos do mundo. Porque você imagina se a gente faz uma denúncia de feminicídio sem embasamento. Você imagina que você leva isso para frente sem provas e amanhã ou depois anula-se esse processo para voltar com homicídio. A memória dela vai ser imaculada. A família vai reviver toda a dor. Como em milhares de casos no Brasil, você vê essa policial tem que desenterrar, pô, enterra. É um luto revivido. Então, assim, para que essa menina tenha paz, a justiça tem que ser feita. Agora, doutor, ele para o carro, ele desce, vê o horror que ele fez. E ele foge? Ele foge. Ele foge. Ele foge.
Ele entra em um colapso, foge. Aqueles áudios que ele manda são horríveis. Horríveis. É de uma frieza, que ele manda, agora já foi, agora já deu, tô caindo fora, não sei o que lá. Agora eu não lembro direito os áudios exatos. Parece que tem um que ele fala, vou meter o pé. Vou meter o pé. Vou meter o pé, agora porque já foi. aí o que acontece, Beto? É o desespero, né? É assim, é a questão assim, é o que muitos jovens falam hoje. Se for preso, tudo bem. Mas passa uma noite lá, amigão. Não, eu falo para todo mundo, eu falo, 1 hora na cadeia? Eu acho que tinha que ser obrigatório. Se você não é bandido, no colegial, se você a pessoa não... passar um dia lá. Deus me livre. Se você não for bandido com profissão, que você vai para a cadeia como um MBA ou uma faculdade, eu falo para a feminicida isso aquilo assim, você acha que vou para a cadeia e dane-se, ela tá morta? É ruim. Vai lá. Vai. É assim, eu não vou eu não vou à prisão para fazer entrevista. Imagina se você... Eu não gosto de ir, Beto. Não, eu não gosto. É uma energia horrorosa. Gravei uma vez na minha vida. Não vou nem se entrar nesse Eu nem gosto de lembrar disso. Porque assim, você chega na porta, você sente a pancada. Eu entrei no Carandiru várias vezes. Me lembro quando eu passava na frente do Carandiru, e meu pai falava, se não trabalhar, se não estudar, vai cair aqui. Eu falava, mas a gente não vai cair aqui. Vai, eu não venho visitar. E era horrível. Que era o máximo da ameaça. Além de você cair, eu não venho te visitar. E existe a solidão mesmo, em alguns casos. Agora, ele foge, ele manda esses áudios, ele não se entrega. Ele foi preso, né, Beto? Não, mas ele não se entrega. Existem os áudios dele que você comigo. Queria entregar, entendi. Não, que ele topou se entregar. Era o tempo de eu chegar em São Paulo. Não é ele não estava em fuga, então? Não. Naquele momento, quando eu entro no processo, uma das condições era ele se entregar e confessar. Ele estava naquele hotel para se autoproteger. Para se autoproteger, porque se ele fosse visto na rua, ele estava morto. Homem, ele estava morto. Vai ser sempre um top 10 de homens odiados no Brasil. No mundo, eu diria. Momento, no mundo. Eu recebi ligação do mundo inteiro. Mas, digo assim, para sempre. Hoje, eu acho que estão tendo tantos homens fazendo coisas tão horrorosas, deve estar no top 2, top 3. Mas naquele dia ele era top 0. Eu tive uma informação muito triste, muito dantesca, que começou um ciclo de competição. Que ele fez em fichinha, olha o que eu fiz. Mas se eu falo dos Red Pills da vida, que eles olham isso como exercício, como projeção, como confirmação do mal do macho esfera que se chama hoje. Eu acho que seria, ele vê, sinceramente, é até difícil de falar, como direito. Não, porque esses machos, não vou nem por aqui do Douglas, que ele é seu cliente, não faria isso. Mas esses homens que se acham machos alfa, do jeito que eles falam, como até o coronel se autopromoveu, macho alfa. Eu vi isso vindo para cá agora. Eles estão cada vez mais descoroados, na visão deles, da posição que eles é de direito, ainda mais se é um homem branco, hétero. E assim, então ele acha o seguinte, que o coroa é dele, e esse monte de bicha, de mulherzinha, de preto, estão se achando o quê? O que é isso? Eles que cada um fica no seu lugar. Vê uma ameaça, né? Não estou falando que entenda que é como eles pensam, não estou dizendo que é o dedo. Não, mas assim, eles se sentem ameaçados, né? Eles hoje se sentem sem local, sem lugar, porque eles acham que foi tirada a coroa deles. Daqui não tem que ter coroa, é isso que não existe alfa, não existe liderança, mas isso é uma conversa mais filosófica inteira. Deixa eu te perguntar uma coisa, hoje ele está como, Douglas? Hoje ele está preso em Guarulhos, o CDP-2 de Guarulhos, tem um convívio com outros presos de alta periculosidade, de crimes dantescos também. Sim. Então ele continua preso lá. Ele vem me relatando uma vontade. Na última vez que eu tive com ele, eu só tive 3 conversas com ele, tá? Nessa última vez, ele relatou que está tendo problemas lá dentro, que ele queria tentar uma transferência. Para Tremembé. Não falou o local. Segunda, terceira temporada. Estou brincando, porque tem a série Tremembé. Ele está querendo entrar na 4ª temporada. É porque a segunda e a terceira já estão gravando, então tem que esperar a 4ª. No caso, que ele tem horror ao que ele fez. Ele tem arrependimento. A segunda vez que eu conheci, que eu conversei falar com ele, a família da Tainara, ele pede perdão à noite chorando. Ele tem arrependimento humano, independente. Aí eu vou passar do seguinte. Tá. Vamos dizer que ele não conhecesse, mas o que ele fez é tão horrível. Ele tem horror a si próprio. A segunda vez que eu conversei com o Douglas, ele estava tão desnorteado, ele estava ainda preso num distrito policial, há 11 dias. E aí eu fui conversar com ele.
reafirmar de novo. Você conhecia, não conhecia, tudo mais, tal, tal. Fui levar até uma medicação e aí ele me falou. Ele não tinha noção da repercussão. Ele não tinha a noção do dano. Dos vídeos, mas doutor, ele estava naquele quarto lá de hotel, não sabia que... Não, ele que não tinha, ele sabia, o Beto, mas assim, você concorda que dias depois da prisão dele, horas até depois da prisão, uns dias, uma semana depois, a coisa tomou um vulto que você pegava o TikTok e era Sim. só especialista, só especialista. Sim. O que me salta à vista é a quantidade de especialista, entendeu? De perito, de delegado. Eu esperei um pouco mais para falar. Eu fiz 2 casos comentados desse caso. Fiz um depois, não em seguida ao atropelamento, esperei sair algumas coisas e tal, mas... Ele não tinha essa noção. Não tinha. Eu falei, você tem ideia do que o presidente da República falou o seu nome? Você tem ideia do que está acontecendo? Porque eu estou recebendo... Mas ele tem ideia do que ele fez, mais do que da repercussão. Ele tem ideia de que ele arrastou Então, uma mulher por 1 quilômetro, tinha, né? que aquela mulher ela passou por inúmeras cirurgias, que ela ficou sem pele nas costas, que ela ficou sem cabelo, que ela ficou entre a vida e a morte, que os pais dela choraram, que a mãe, a sociedade chorou, pela monstruosidade Todo mundo, filmada. né? Ele tem noção assim, do monstro que ele foi. Vamos dizer que ele não seja, mas ele foi. Ele tem noção? Ele pede perdão. Ele gostaria, se ele pudesse, de verdade, ele não teria feito o que ele fez. Ele gostaria de pedir perdão para a família da Tainara? Eu entendo que sim. Pelo que ele me falou, eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Pelas últimas conversas que eu tive com ele, da repercussão de tudo mais, eu falei, do dano. Quando ela morreu, eu falei, cara, ela morreu. E ele, quando ele soube que ela morreu? Quando ele soube que ela tinha perdido as 2 pernas? Eu falei... Então, foi no dia da audiência, eu não consegui falar com ele, foi na segunda vez que eu tive com ele. Aí ele sabia, mas não tinha alguém falando para ele. Mas ele chorou? Ele se horrorizou? Ele ficou. Ele ficou desesperado. Ele ficou tenso. Porque o áudio dele depois é muito terrível. E se ele estava no quarto de hotel, ele estava sabendo o que estava acontecendo, porque ele devia estar no celular lá, né? Estava conversando. Não. Eu pedi para desligar tudo, só manter ligado de hora em hora, essas coisas. Dá uma olhada no Instagram lá, devia estar olhando. Aí daí quando ela morre, ele virou um homicida. Para mim, olhando para mim, se eu fosse júri, eu seria um feminicida. Mas um homicida, no caso que você está me trazendo aqui. Por que você acha que seria isso? Por curiosidade. Porque eu acredito que ele tenha jogado o carro em cima dela. Eu acredito. Mas você acredita na relação anterior? Eu acredito. Eu acredito no que saiu na imprensa, que ele teve uma briga no bar por causa dela. Eu acredito que ele não fosse nada importante para ela e que talvez isso fosse uma frustração para ele. Até porque na família, os amigos nem tinham ouvido falar desse Douglas. Ou seja, ele não era... E a família dele também nega veementemente que tinha Ele não é digno, mas a família dele está no Ceará, né? Ele não é digno, não sei. Veio para visitar agora. Ah, não, agora, mas no dia a dia não estava. A mãe da Tainara... Mas tinha o irmão, que ele tinha um convívio e tudo mais. Bem, mas assim, o amigo dele fala que tinha, e o amigo dele é uma amigo dele. Você está me trazendo que talvez... Não sei, por que o amigo dele mentiria que ele jogou o carro em cima dela? O depoimento foi dado na delegacia, em condições que eu não posso te afirmar o que aconteceu. Mas é muito estranho, porque se o próprio Lucas nega que houve qualquer frase e citação do Douglas... Mas como você tem um amigo do Douglas falando que ele jogou o carro em cima da Tainara? Mas antes ele fala que o Douglas teve uma crise de ciúmes dentro do bar, que foi tirar a satisfação, e daí gerou tudo isso, ficou com ódio, pegou o carro e atropelou. Esse é o depoimento. Eu então posso até tirar o fato, por exemplo, vamos dizer que eles realmente não tenham tido nada, mas eu não sei se o Douglas não tinha uma atração pela Tainara. E aí vira a coisa do incel, tipo a série Adolescência. Continua sendo feminicídio, porque ele vai matar ela uma vez que ela não quer nada com ele. Se for provado nos autos, ele vai ser Mas eu volto, desculpa te interromper, porque é o íntimo. Pode interromper. Eu volto a dizer, tem que se tomar muito cuidado, muito carinho, muito zelo, pela integridade dela. Claro. Porque, assim, uma tese frágil, mal colocada, sem prova, pode gerar uma anulação, pode gerar uma nulidade por si só, que não é interessante para ninguém. Principalmente para ela e para a família. Tudo bem, mas eu estou falando porque em cima... Aí, desculpa, é forte. O senso de injustiça do não vai dar nada
vai ser estampado em tudo que é lugar. Eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte, como o amigo dele falou, se o amigo dele voltar atrás e falar que foi nada daquilo, aí é outra história. Mas em cima do ato do amigo do Douglas, falar que o Douglas jogou o carro em cima da Tainara, que a briga no bar foi em função de ciúmes, porque ou ele queria a Tainara, ou porque eles tinham ficado uma vez e a Tainara nunca mais deu bola para ele. Não faço... Como ele diz que não, ninguém tem histórico dessa relação. Nem a família dela, nem a família dele. Eu não vi o celular, se tem troca. Por exemplo, eu não sei se dá para ver se ele entrava, como aconteceu, por exemplo, no caso do Michael com a Vitória de Cajamar, que ele entrava no Instagram da Vitória e ficava tirando foto dela, print das fotos que ela punha. Eu não sei se ele era um stalker. Eu não sei, a gente não tem a noção É por isso que a gente laudo. precisa dos laudos. Então, a gente não tem os laudos para comprovar. Estou dizendo, em cima do que já saiu hoje, em cima dessa história do amigo do Douglas, para mim, se eu fosse jurado, eu olharia como ele tendo jogado o carro em cima dela e não em cima do Lucas, ou até em cima dos dois. Porque vai que ele achava que os dois estavam tendo um caso, coisa que ele nunca conseguiria ter com a Tainara. Então, se para ele é homicídio, porque não existe machicídio, e para ela é feminicídio, porque existe feminicídio. Então, assim, para mim, eu olharia dessa maneira. Vai ser um júri muito complexo eu entendo o que você está... Para você é o quê? É lesão corporal seguida de morte ou é tentativa de homicídio ou é homicídio? Eu não consigo te falar hoje. Nem posso te falar isso. Porque seriam as três possibilidades. Mas aí negar eu o feminicídio, que todo advogado quer negar o feminicídio. O homicídio... Então, todo advogado quer negar um feminicídio. Alguns não são feminicídio. Alguns não são. Não, mas alguns até eu tenho dúvida. Uns que, assim, por exemplo, nesse dia da audiência de custódia, um dos 10 advogados, vários advogados do Douglas que apareceram lá, falou, doutor, mas dá para a gente meter um crime de trânsito. Dá para a gente fazer isso. Falei, cara, não vou fazer isso. Cara, crime de trânsito. Não, tem tudo isso. Então, assim, existe a outra advocacia, existe a outra justiça, existe. Eu não vou fazer esse tipo de papel. É porque se ele quer jogar o carro em cima do Lucas, é uma tentativa de homicídio. Ponto. Ele pegou a Tainara. Vamos pegar na tua tese. A Tainara estava junto, seriam no mínimo 2 tentativas de homicídio. Se ela morreu, não for feminicídio, homicídio. Seria um homicídio, uma tentativa de homicídio. Agora, lesão corporal, eu já ouvi gente falando, por que não pode ser lesão corporal seguida de morte? Falar, gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho um pouco complexo de comprovar isso, mas tudo bem, isso é uma questão do direito, eu não fiz direito, vocês sabem mais do que eu. Ele hoje está preso, ele está arrependido, se ele pudesse falar com a família da Tainara, ele falaria? Eu acho que sim, eu entendo que sim. Se ele pudesse pedir perdão de verdade, independente dos anos que ele vai pegar na cadeia. Não tem como te dizer isso. E isso. não pedir perdão para não ir para a cadeia. Não pedir perdão? Entendeu a diferença? Existe uma coisa muito interessante em criminosos que eu digo o seguinte... A Suzane von Richthofen voltaria ao passado, se ela pudesse? Lógico, ela foi presa. Está até na série isso. Todo criminoso voltaria ao passado e não faria igual, porque ninguém quer para a cadeia. Agora, o que eu digo assim, o perdão de fato é aquele que, assim, independente da pena que eu vou pegar na cadeia, eu vou pagar porque eu tirei uma vida, eu preciso do seu perdão. No seguinte sentido, o que eu fiz foi tão horrível, eu vou pagar na cadeia, mas de verdade, porque o que eu queria ver é uma humanidade. É muito legal. Além de uma penalidade. Nesse assunto, que foi uma das discussões que eu tive num bate-papo esses dias, numa entrevista que eu fui dar, que não tinha nada a ver com o Douglas, sobre maioridade e tudo mais. Eu entendo que o sistema penal nosso, do jeito que está, o sistema prisional, é um sistema mais do que falido. Eu defendo, por exemplo, a justiça reparadora. Eu já sei qual que é essa. Você tem que reparar o dano que você causou à sociedade. Entendeu? Eu quebro o seu vidro do carro, eu vou lá, sou condenado por dano e tal, mas o vidro está lá quebrado, amigo. Sim. E aí, sim, você tem um polo prisional ao lado de um polo universitário para os dois conversarem. Qual é a vantagem, desculpa, você com toda a sua experiência de true crime, de manter um cara encarcerado há 30 anos? O que ele devolveu? Não, o que ele devolveu? Para mim, eu não estou dizendo que a pessoa tem que ir para a rua, Beto, entenda? Se eu pudesse, era prisão perpétua. Mas, Beto... Doutor, não tem muita pena, não. Você não vai conseguir... Não é questão de pena, não, Beto. Presta atenção. Qual é a vantagem para a sociedade manter aquele cara 30 anos sem ele devolver nada? Eu acho que ele tinha que trabalhar. Ele tinha que trabalhar na prisão. Eu não estou dizendo para o cara ir solto. Eu estou dizendo para o cara cumprir a pena dele. Eu sou contra semi-aberto, mas devolver para a sociedade aquilo que ele tirou. Eu sou a favor do seguinte: você pegou uma pena de 80 anos, vai ficar 80 anos na cadeia.
E vai trabalhar. Para Sim. pagar o custo que eu, como cidadão, você, como cidadão, todos nós pagamos impostos, e os nossos impostos são, inclusive, para manter exatamente o isso que eu estou custodiado dizendo. Exatamente isso que eu estou na dizendo. cadeia. E vai Vou trabalhar. reparar o dano, Mas eu acho que tem que o seu ser... dano psicológico. Eu É. tenho que trabalhar dentro da cadeia para Mas reparar eu não isso. entendi o que aconteceu. Meu pai, quando era criança, meu pai falando assim, se for preso, vai ficar fazendo placa de trânsito. Se for preso, vai ficar costurando bola de capotão. Eu descobri que não existe... Se existiu isso, não existe mais. Existem algumas, tipo Tremembé, que tem as suas oficinas. Eu acho que prisioneiro tem que trabalhar. E ponto. Até E não porque ficar lendo você livro está para falando no ganhar um exemplo dia. de 80 anos. Eu vou para um exemplo Calma, de né? 5 Eu tenho anos. 80 anos. Não, eu vou para o exemplo de 5 anos. No exemplo de 5 anos, se você pegar aquele cara e conseguir... 80 anos de cadeia. De cadeia. Ah, eu pensei que você estava me E- chamando de 80 anos. Não, mas... e pegar o cara que pegou uma pena de 5 anos, que vai ficar lá sem produzir nada. Vai produzir, concordo com você? Vai produzir, Tá na vai cadeia. estudar de verdade. Não é ler um livro, né, amigo? Eu concordo 100%. Concordo 100%. Não é ler um livro. Pode ler, é bom. Vai estudar, é bom. Mas o fato de você ler e estudar não vai te diminuir pena. Eu acho isso um absurdo, isso é ridículo. É um escárnio da sociedade, é um tapa na cara da vítima mais vezes. É matar novamente as vítimas mortas, é penalizar É novamente isso as que eu quero vítimas de dizer com estupro. assim, não resolve. Concordo 100%. A prisão por si só, Você quer ver uma coisa? ela traz uma satisfação imediata ali, ó. Eu não Mas entendo aí aquela depois coisa de você vai sair na visita série, íntima. né? Aí você vai sair na série Não, da Netflix. por Visita íntima, isso, aquilo, eu acho tudo horrível. Mas aí é uma questão que eu acho que quem faz as leis é que tem que olhar. Eu critico mesmo como cidadão brasileiro. Agora, no caso do Douglas, eu concordo. O ideal era ele estar numa coisa para até se humanizar mais. Mas por isso que eu te perguntei. Se o perdão da família da Tainara é importante para ele como... Eu não tenho... Mas eu ele não deve- consigo- é uma eu não pergunta consigo que eu faria. Sim. É um Mas não questionamento para que eu não... diminuir pena, mas para ele se sentir melhor. Não, isso existe, é fato, né? Tem Eu uns vou que não, fazer uma né, brincadeira doutor? com você que você me Tem chamou a feminicida memória. que tem novas namoradas. Tem mães que chegam em mim no fórum e falam assim, ai, doutor, mas é a primeira vez. Eu falei, não, é a primeira vez que ele foi pego. Não é a primeira vez que ele está roubando. Tem mortes também. O cara que morreu foi a primeira vez. Então, assim, Ele não tem segunda chance de morrer duas vezes. eleva aquilo, a sua relação, né? É a primeira vez? Não. A era Tainara primeira vez. morreu só uma vez. É. Ela não tem como morrer duas. Doutor, fica o meu convite para a gente acompanhar quando tiverem as audiências de instrução, para voltar, para trazer mais elementos. Cara, obrigado pela recepção. O canal está aberto. Por me dar a palavra nesse Sempre. nível de compreensão, porque, assim, foram momentos que eu vivi, que minha família viveu muito difícil. Foi você que chamou ele de menino? Fui eu. Então foi você que eu critiquei. Foi. Mas eu tenho 50 e Eu poucos, tenho né? Você olha aqui. 52, mas o que eu digo é o seguinte... 25 Não é um homem. o afago, Eu entendeu? sei, mas Todo mundo viu aquilo como um afago, como um... Então foi você que eu critiquei. Gente, menino não é um homem, é um criminoso. Não, é um homem, é uma pessoa que está respondendo a um crime, sim. Mas, assim, era uma situação ali, é só você olhar o vídeo. 10 policiais, advogado para tudo quanto que é lado. Eu sei, mas daqui, Assim... eu prefiro não comentar. Não, assim... Vou fazer a Glória Pires, é uma palavra eu prefiro não mal comentar. colocada, entendeu? Porque no ímpeto ali, você Eu sei, mas aquilo horrível. me calou, a sociedade falou assim, como menino, não é, para mim não é menino, eu trabalho desde muito cedo, então eu com 25 anos já era chefe nos meus trabalhos. Doutor, muito obrigado pela confiança de poder dar entrevista aqui, fica com o canal aberto, sempre que você tiver novidades que quiser trazer, com seus contrapontos, depois das audiências de instrução, se tiver pronúncia ou não, fica aqui para a gente acompanhar o caso até o final, o canal está sempre aberto aqui. Muito Obrigado, obrigado. Beto. Obrigado.